E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Então, nessa aula nós vamos falar sobre os triângulos semelhantes, as propriedades dos triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? O que são lados homólogos? São termos que a gente vai usar bastante aqui e é um conteúdo que cai bastante em concursos, tá, pessoal? Então vou ficar bem ligado nesse conteúdo. Vem comigo! Galera, é o seguinte, algumas aulas atrás eu falei sobre triângulos congruentes. A gente diz que dois triângulos são congruentes, ou 3, 4, 5 triângulos são congruentes, quando todos os seus lados e seus ângulos são iguais, tá? Agora, o que são triângulos semelhantes? Vamos lá, vamos definir. Dois triângulos são ditos semelhantes, o símbolo de semelhantes é isso aqui, é um tio, se possui três ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais, e os seus lados homólogos proporcionais. Primeiro vamos definir o que é lados homólogos. Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo A, vamos chamar esse aqui de ângulo A, esse aqui o ângulo B, esse aqui o ângulo C. Esse aqui eu também vou chamar de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Porque ele falou que os três ângulos são congruentes. Então os três ângulos são iguais. Vamos lá. Vamos entender o que são lados homólogos. Entre o ângulo A e B, eu tenho o lado C. No triângulo ABC. No triângulo A', B' e C', entre o ângulo A e o ângulo B, meu lado homólogo ao triângulo ABC é o C'. Então eu posso falar que o lado C e o lado C' são homólogos. Por quê? Porque eles estão entre os mesmos ângulos. Quem é o homólogo de B? É B'. Por que B'? Porque eles estão entre os mesmos ângulos, ó, o ângulo A e o ângulo C. O ângulo A e o ângulo C. Então B e B' são homólogos. Quem é o homólogo de A? É o A'. Por quê? Porque ambos estão entre os ângulos B e C. Então, pessoal, lados homólogos são lados que estão entre os mesmos ângulos. O lado C e o lado B' são homólogos? Não, porque o lado C está entre os ângulos A e B. Já o lado B' está entre o ângulo A' e C'. Então eles não são homólogos. São lados homólogos. São lados que estão entre os mesmos ângulos. Tá legal? Então vamos lá. E o que são proporcionais? Proporcionais, eu vou dar um exemplo numérico aqui para vocês. Ó. Vocês compreenderem melhor. Vamos supor que esse triângulo aqui, ó, o lado C' meça 3, o lado B' meça 4 e o A' meça 5. O C meça 6, o B meça 8 e o A meça 10. Eu acho que vocês já perceberam alguma coisa aqui em comum entre eles aqui, ó. Observa, se o C é 6, o C' é metade. Ó, o B é 8, B' é 4. O A é 10, o A' é 5. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, ó?
Olha o que ele quis dizer, pessoal. Se os ângulos são iguais, A está para A', é igual a B sobre B', é igual a C sobre C', isso é igual a K. Esse K aqui a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Vou escrever aqui, ó, K é a constante, a gente chama de constante de proporcionalidade. Beleza? Então vamos lá? Quem é meu A? Meu A é 10. Quem é meu A'? A' é 5. Quem é B? B é 8. Quem é B'? B' é 4. Quem é meu C? Meu C é 6. Quem é meu C'? C' é 3. Observe que se você pegar 10 dividido por 5 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade é igual a 2. Agora vamos supor que eu tivesse aqui, ó, no lugar desse 4, tivesse um outro número aqui. Tivesse, sei lá, 2. Coloca um 2 aqui. No lugar do 4 eu coloquei 2. Então aqui, no lugar do 4, coloquei 2. Coloquei 2. Observa que 10 dividido por 5 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 3 dá 2. Isso aqui quebrou tudo, ó. Ou seja, os dois triângulos não são semelhantes. Os dois triângulos não são semelhantes, porque a constante de proporcionalidade não foi a mesma. Um triângulo só, dois triângulos são ditos semelhantes se os seus lados homólogos são proporcionais. A proporção aqui deu 2. Como assim proporção deu 2? Anteriormente, aqui era 4, né? 4. Observa que esse triângulo ABC é o dobro, os lados, né, do triângulo ABC é o dobro dos lados do triângulo A', B' e C'. Ou seja, a proporcionalidade dele, a constante de proporcionalidade é 2. Tá ok? Vamos continuar que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Olha esse caso de semelhança aqui, galera, que eu estou chamando de primeiro caso, ângulo-ângulo. Ele fala o seguinte, ó, se dois ângulos possuem dois ângulos congruentes, então eles são semelhantes. Ora, é claro que se, por exemplo, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, consequentemente, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, certo? É fácil perceber isso. Se aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180, né? Se aqui é 10, então aqui vai ser 10. Se aqui é 50, 10 mais 50, 60. 60 para 90 falta 30. Então, aqui é 50. Então falta 30 aqui também. Então é fácil perceber que o terceiro ângulo tem que ser igual, né? Deixa eu só tirar esses valores aqui, foi só para a gente entender por que o terceiro ângulo é igual. Então esse ângulo aqui, A, é igual ao ângulo D. Tá aí. Bom, ele está afirmando para a gente que esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, galera, é porque seus lados homólogos são proporcionais. Vamos supor que eu tenha... Lembra que eu falei que os lados, por exemplo, A' é igual a B', B' é igual a C sobre C'. Isso vai me dar uma proporcionalidade? Isso aqui é uma proporção. Vamos supor que a proporção desse triângulo aqui seja o dobro, ou seja, K igual a 2. Suponhamos que aqui é 10. Então, ó, entre esses dois ângulos aqui no lado AB, eu tenho esse lado. Esse lado aqui é o homólogo desse daqui. Então, se K é 2, aqui vai valer 5, né? Porque K é 2. Esse lado, esse triângulo aqui é o dobro desse.
Vamos supor que esse aqui seja 8. O lado AC tem esses dois ângulos aqui, ó. Entre esses dois ângulos, nesse triângulo aqui DF, nesse triângulo EDF, entre esses dois ângulos, no lado DF, né? Eu vou falar que mede 4, porque a proporção é 2, é o dobro. Consequentemente, se aqui for, por exemplo, eu vou chamar de 12, eu estou só supondo, tá, pessoal? Pode ser que essa construção aqui não tenha esse triângulo, estou supondo. Então, consequentemente, aqui vai ser 6, né? Tá ok? Beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, fazer um triângulo válido aqui. Fazer um triângulo válido. O outro lado aqui, ó, vai ser 6. Consequentemente, esse triângulo aqui vai ser, esse lado aqui vai ser o ângulo 3. O nome desse triângulo é pitagórico. Em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre os triângulos pitagóricos. Tá legal? Então, se os dois triângulos são semelhantes, os seus lados são homólogos. Beleza, galera? Tranquilo? Vem comigo então, vamos para o próximo caso. Um outro caso, pessoal, que a gente tem é se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de um outro triângulo e os ângulos são congruentes, então esses triângulos são semelhantes. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Se os seus lados são homólogos e esses ângulos aqui são iguais, esses dois triângulos são proporcionais. Tá legal? Se, por exemplo, aqui é 10, aqui é 5. Ó, se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos, ó, e esse aqui, ó, vamos colocar aqui 8 e 4. Ó, 10 está para 5, 10 está para 5 e 8 está para 4. E outra coisa, ele afirmou que se esses dois ângulos aqui são iguais, então, consequentemente, esse triângulo aqui, esses triângulos são semelhantes. Por consequência, y e x também seriam proporcionais. No caso aqui, a nossa proporção deu quanto? 10 sobre 5, 2. 8 sobre 4, 2. 2. Multiplicando assim, o que você pode falar? Que y é igual a 2x. E realmente, né? Os lados desse triângulo aqui foram o dobro desse daqui, ó. Então vamos lá ler de novo. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, aqui ó, esses ângulos aqui são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Tá legal? Pessoal, se esse ângulo aqui fosse diferente desse ângulo, esse triângulo não seria, por construção geométrica, esses triângulos não seriam semelhantes. Mas isso aí é outra conversa, tá? Eu quero que vocês entendam que se você tem dois lados homólogos e um ângulo e os ângulos entre esses lados homólogos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Beleza? Vamos lá, bora continuar. Esse aqui é o caso lado, lado, lado. Esse caso fala o seguinte: se dois triângulos têm seus lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Ele já está afirmando para a gente o seguinte, ó. Se aqui mede, vamos continuar nosso exemplo aqui, ó, 10, 8 e 4. E aqui é 5, 4 e 2. Se esses lá, ó, 10 está para 5, é igual a 2. 8 e esses ângulos aqui, ó, por consequência, serão congruentes. Serão congruentes. Ó. A consequência dos lados, todos os lados serem homólogos, desculpe, seus lados homólogos serem proporcionais, a consequência disso é que todos os ângulos são iguais. O ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. Ó, 10 está para 5, igual a 2. 8 está para 4,
também igual a 2. E 4 está para 2. A proporcionalidade dá 2. Beleza? Então, se eu tenho dois triângulos em que todos os lados homólogos são proporcionais, a gente diz que esses triângulos são semelhantes. Beleza, galera? Vamos fazer exercício, que é fazendo exercício que a gente entende. Não adianta ficar falando aqui 10 teorias que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos para a prática. Valeu? Vamos lá para a prática. Pessoal, vamos para esse exemplo aqui, ó. Um triângulo ABC tem os lados AB igual a 12, AC igual a 13 e BC igual a 15, ó. BC igual a 15. O segmento DE é igual a 5, esse segmento aqui, ó. E ele é paralelo ao lado BC. Então, DE é paralelo ao lado BC. Determine os lados AD, esse trechinho aqui, e o lado AE. Olha só, vamos lá. Concorda que esse ângulo ele é comum tanto no triângulo ABC quanto ao triângulo ADE? E esse lado, esse ângulo, eu posso afirmar que é igual a esse ângulo aqui, ó. Pelo teorema de Tales que a gente já viu, das retas paralelas passando uma transversal, a gente pode falar que se essa reta aqui, ó, continuasse aqui, eu poderia falar que esse ângulo é igual a esse aqui, ó. Porque eles são alternos internos a essas duas retas paralelas, ó. Ora, esse ângulo e esse aqui são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Consequentemente, esse ângulo é igual a esse daqui. Ok? Então, no triângulo ABC, eu tenho esse ângulo e esse ângulo. E no triângulo ADE, eu tenho esse ângulo e esse ângulo aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou separar esses triângulos aqui para a gente entender melhor. Olha só. A visualização vai ficar melhor. Quer ver? Ó? Eu vou pegar o triângulo maior e chamar ele de ABC. ABC. E o menor, o triângulo ADE. ADE. Bom, a gente viu que esse ângulo aqui é um ângulo comum tanto para o triângulo ADE quanto para o triângulo maior ABC. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. O ângulo C é esse daqui, ó, do triângulo maior. Ele está aqui, ó, ângulo C. O ângulo E também é igual ao ângulo C. Então, tá aqui, ó. Prontinho. Por consequência, pessoal, esse ângulo B e D são iguais. Ó. São iguais, ó. Aqui, esse aqui é o ângulo A, né? Que é o ângulo comum aos dois triângulos. Aí ele deu a seguinte informação. Que o lado AB mede 12. Aqui, ó. AB mede 12. O lado AC mede 13. Mede 13. O lado AC. E o lado BC mede 15. Aí ele falou o seguinte, e o segmento DE mede 5. Ele quer saber, determina os valores dos lados AD, tá aqui o AD eu vou chamar de X, e AE eu vou chamar de Y. Tá aqui, ó. Pessoal, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Esses triângulos são semelhantes. Se eu tenho três ângulos congruentes aqui, ó, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Tá legal? Vamos lá. O lado AB, ele tem o ângulo A e o ângulo B. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo A e o ângulo B. Então, em relação ao ângulo A e ao ângulo B, eu tenho 12. Observe que aqui, ó, esse tracinho e esses dois tracinhos, eu tenho que procurar ele lá no triângulo. Eu tenho que procurar quem é o lado homólogo a 12. Ou seja, o outro lado tem que estar entre esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. Que é o quem? O X, né? Que está entre o ângulo A e o ângulo D. Então, sobre
x igual. Quem é o homólogo do 13? O outro lado homólogo tem que estar entre esse ângulo A, de um tracinho aqui, esse aqui sem nenhum tracinho no meio, e esse aqui com um tracinho no meio. É quem? É y, está entre A e E. Então, vai ser o 13 sobre y igual. Quem é o homólogo de 15, que está entre esses dois tracinhos e um tracinho? É o 5, né? Então 15 sobre 5. Ora, mas isso aqui, galera, já me dá a proporcionalidade, que é igual a 3. Daqui eu posso afirmar que 12 sobre x é igual a quem? Igual a 3. Passa para cá multiplicando, ó. 3x é igual a 12. Ou seja, x é igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Meu x é igual a 4, né? X é igual a 4. Meu x é igual a 4. E o meu y? Vamos lá. Eu sei que 13 sobre y, quem é a minha proporcionalidade? Não é 3? Então 13 sobre y é igual a 3. Então, multiplicando aqui, ó, 3y é igual a 13. Ou seja, y é igual a 13 sobre 3. Tá aí os valores de x e y. Ok, pessoal? Eu separei os triângulos aqui, ó, para ficar melhor a gente perceber. Lembrando que eu sempre relaciono os lados homólogos. Quem são os lados homólogos? São os lados que estão entre os mesmos ângulos. O 12 é homólogo ao x, porque ó, aqui eu tenho esse ângulo e esse dois tracinhos aqui com dois tracinhos aqui. Eu tenho o x no outro triângulo. E assim sucessivamente. Beleza? Ficou na dúvida? Repete a aula, assiste novamente, tenta fazer o exercício sozinho. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício? Então vamos lá. Esse exercício é interessante, galera. Olha só. A gente olhando para o exercício aqui parece que não tem solução isso, né? Mas vamos lá. Uma pergunta que muita gente me faz: professor, quando que eu sei que eu vou usar semelhança de triângulo? Isso é com prática, galera. Isso é com prática, fazendo os exercícios. Aqui no curso nós vamos fazer muitos exercícios, vários exercícios. E vocês vão percebendo com a prática quando que eu vou usar semelhança de triângulo, quando que eu vou usar a trigonometria, quando que eu vou deixar de usar, quando eu vou usar um conteúdo ou não. Isso é com prática, tá bom? Então durante o curso a gente vai passando os macetes para vocês. Vocês vão perceber durante os exercícios. Então vamos lá. Ele falou o seguinte, que S e B são ângulos iguais. Então até coloquei aqui já, ó, são ângulos iguais. Ele falou que AB é igual a 10, AB é igual a 10, BC é igual a 8, BC é igual a 8 e AC é igual a 14. E AS vale 5. Bom, pessoal, vamos lá. Olha esse ângulo A aqui, ó. Olha só, a mesma coisa aconteceu no exercício anterior. Eu já percebi que eu vou trabalhar com o triângulo ABC e o triângulo ASR. Por quê? No triângulo ABC eu tenho esse ângulo e esse ângulo aqui, ó. Vou até colocar um tracinho aqui para distinguir. E no triângulo ASR também tenho esse ângulo e esse daqui, ó. O que eu vou fazer? Vou separar esses triângulos aqui. Vamos lá. Como que eu faço isso? Como é que a gente vai definir isso? E vou desenhar o ASR também. Então vamos lá. Esse triângulo aqui eu vou chamar de ASR.
ABC. Não importa como que você está desenhando o triângulo, precisa ser igual. Precisa. Você tem que saber quem são os vértices direitinho, né? No triângulo ABC. E o triângulo ASR. AS e R. O que eu estou querendo dizer? Olha o ângulo A. O ângulo A é comum aos dois. Tá aqui. Em B eu já tenho esse ângulo aqui. Aqui o B aqui, ó. Olha o vértice B aqui, ó. Eu já tenho esse ângulo. Quem é igual a esse ângulo aqui? Ele está em qual vértice? Está no vértice S. Então ele está aqui, ó. Galera, consequentemente, o ângulo C é igual ao ângulo R. Tá ok? Ora, se eu tenho os três ângulos congruentes, pessoal, se eu tenho os três ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes. Tá ok? Isso lá na definição a gente viu lá. Olha só, se eles são semelhantes, os seus lados homólogos são proporcionais. Como assim? Vamos lá. Ele deu aqui os valores, ó. AB mede 10, AB mede 10, tá aqui, ó. AB mede 10, BC mede 8, BC mede 8, AC mede 14, tá aqui, ó. AS mede 5, AS tá aqui, ó, mede 5. Determine os valores de RS, vou chamar de X, e AR, vou chamar de Y. Agora sim, eu tenho que definir quem são os lados homólogos. Olha como é que é importante isso aqui, ó. 14 está entre esse ângulo com um tracinho e com dois tracinhos. No triângulo ASR, qual é o lado que está entre um tracinho e dois tracinhos? É o Y, né? Então eu posso falar que 14 está para Y. Olha esse lado aqui, ó. 10. Outra coisa, pessoal, detalhe. Se eu comecei a relacionar esse triângulo com esse lado com esse, eu tenho que relacionar esse lado aqui com esse. Agora, se eu começasse a relacionar esse lado com esse, o Y com 14, eu teria que relacionar esse lado com o de cá. Como eu comecei nesse triângulo, eu começo relacionando os lados desse triângulo com o outro. Tá legal? Então, ó, 14 está para Y. Quem é o lado que está entre um tracinho e nenhum tracinho aqui no ângulo? Um tracinho e nenhum tracinho, aqui é o 10. Nesse triângulo ABC. Nesse triângulo que tem um tracinho no ângulo e nenhum tracinho no ângulo, é o 5. Então, coloca aqui o 5. Ó. O outro que faltou é o 8. Quem é o lado homólogo dele? Ora, vai ser o X, né? O lado homólogo é o que está entre dois tracinhos e nenhum tracinho. Ó. Dois tracinhos e nenhum tracinho. Então, sobre X. Eu já tenho a proporcionalidade aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2. Então, daqui eu tiro que 14y é igual a 2. Multiplicando, nós temos que 2y é igual a 14. Ou simplesmente y é igual a 14 dividido por 2. Nós temos que y é igual a 7. E o x, quem é o x? Vai ser 8x sobre 2. 8x igual a 2. 8 sobre x, né? 8 sobre x igual a 2. Multiplicando, nós vamos ter que 2x é igual a 8. Então, x é 8 dividido por 2. Quem é x? X é igual a 4. Y igual a 7 e x igual a 4. Olha só, 14 está para y. Quem é y? 7. 14 dividido por 7, 2. Esse 2, que é a proporcionalidade. O x deu 4. 8 dividido por 4, 2. Então, os triângulos são, de fato, semelhantes. Beleza, pessoal? Vamos lá? Mais um exercício? Vamos lá.
Bom, galera, vamos continuar? Olha o exercício que caiu no Instituto Federal no Espírito Santo no ano de 2014. O exercício foi o número 21. Os triângulos ABC e ADE, representados na figura, são semelhantes. Ele já afirmou que eles são semelhantes. Os ângulos AED, se ele falou semelhantes aqui, galera, é grande chance a gente ter que usar semelhança de triângulo. Os ângulos AED e ACB são congruentes. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Se AB é igual a 24, AC é igual a 20, ó, BC é igual a 24, AC é igual a 20, AD mede 7, AE mede 5. Ele pediu o perímetro do triângulo BCDE. Ele quer esse perímetro aqui, ó, BCDE. Ele quer saber, ó, somando esse lado com esse lado aqui, mais esse lado aqui, mais esse lado aqui, ó, somando esses lados, isso aqui é um quadrilátero. Ele quer somar, a soma desses lados é chamado de perímetro. Quanto que vale a soma desses lados? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos separar os triângulos? Eu vou separar o triângulo ABC e o triângulo AED. Vamos fazer assim, ó. Vamos separar eles aqui. Esse aqui é o triângulo ABC e vou chamar o outro de AED. AED. Tá aqui. Então esse maior eu vou chamar de ABC. Ó, ABC. E o menor de AED. AED. Ora, o A é um ângulo comum aos dois triângulos. Ó, tá vendo, pessoal, que os exercícios começam do mesmo jeito que os outros? Você vai pegando os macetes, vai pegando as manhas, você vai ver que os exercícios são parecidos, tá? O ângulo C é esse daqui, ó. Então tá aqui ele aqui, ó, o ângulo C, tá aqui. E o ângulo E é esse daqui. Por consequência, o ângulo B e o ângulo D são iguais. Tá legal? O exercício deu algumas informações. Ele falou que BC mede 24, BC mede 24, tá aqui. AC mede 20, então tá aqui. AD mede 7, ó, AD mede 7. E AE mede 5. AE, esse trecho aqui mede 5. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos calcular esses lados aqui, depois vocês vão ver aonde eu quero chegar. Como é que eu vou calcular os lados que estão faltando? Para que eu vou calcular AB, por exemplo? Para que eu vou calcular AB? Ora, AE mede 5. Se eu souber quanto que mede esse todo aqui, eu vou subtrair de 5 e eu vou achar EB. Certo? O AC vale 20. Se eu souber quanto que vale AD, inclusive eu já sei quanto que vale 7, a gente vai ter DC. Então DC, inclusive, a gente já tem, que é o 20, que é o AC 20, menos o AD 7. Então esse lado aqui já sei que mede 13. Pegaram a ideia aí, pessoal? AC mede 20. O AD mede 7. Se o AC mede 13 e isso aqui mede 7, consequentemente o DC mede 13. Ok? O BC, o exercício deu. BC mede 24.
Então, o que eu estou precisando achar? O EB e o ED. O ED. Mas vamos lá. O ED é X. Vou chamar esse de X aqui, ó. Pedacinho de X. O EB a gente não tem. Mas se eu souber quanto que vale AB e subtrair de AE, que vale 5, a gente acha esse trechinho. Tá? Então tá faltando esse trechinho aqui e esse daqui, ó. Vamos calcular x? Como é que eu vou calcular x? Vamos lá. Vamos ver quem são os lados homólogos? Ó, 20, vou começar por esse triângulo de cima, ó. 20 está para... Quem é o lado homólogo de 20? É o lado que está entre o ângulo sem nenhum tracinho com um tracinho. Sem nenhum tracinho com um tracinho é quem? É o 5, né? Então, 5 igual... Quem é o lado? Vamos chamar isso aqui de y, AB de y. Chamar AB de y. Vamos lá. Quem é o lado homólogo de y? Vamos colocar aqui, ó, y. Quem é o lado homólogo de y? Ora, o homólogo de y vai ser aquele que está entre um tracinho e dois tracinhos. É o 7. Igual... Quem está faltando? Faltando o x, né? Bom, entre o que não tem nenhum tracinho e dois tracinhos nesse triângulo é o 24. 24. Quem é o homólogo dele? É o que está entre nenhum tracinho e dois tracinhos. É o x. Galera, mas isso aqui já me deu a proporcionalidade, ó. Qual a proporcionalidade aqui? 4. Então eu posso afirmar que y sobre 7 é igual a 4. Multiplico, né? Tiro que y é igual a 28. Tá aqui, ó. AB mede 28. Pessoal, se AB mede 28, AE, tá aqui, ó. AE mede 5. AE mede 5. Se esse lado todo mede 28 e o AE mede 5, esse lado aqui vai medir quanto? O EB, 23. Certo? Falta quem? ED. ED eu chamei de X. Então, 24... O Y nós já achamos. Então, 24 sobre X é igual a quem? A proporcionalidade, 4. Multiplicando assim, ó, temos que 4x é igual a 24. Ou x é 24 dividido por 4. Quem é meu x? É igual a 6. O x não é o ED, então o ED mede 6. Bom, o quadrilátero DEBC, ele pediu o perímetro, que é a soma dos lados. Vamos lá somar? 23 mais 13. 23 mais 13 dá pra fazer de cabeça. Dá 36. Mais 24 mais 6 dá 30. Somando isso aqui, pessoal, ó, 66. É a soma dos lados do quadrilátero. Beleza? Olha que ele já misturou perímetro aqui, já deu algumas informações, já falou, usou o termo quadrilátero e por aí vai. Por aí vai. Nós vamos fazer mais exercícios ainda. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Pessoal, esse exercício muito bacana, ele caiu no Instituto Federal do Rio Grande do Norte em 2017. Foi a questão 35. Olha o que ele falou. Ele vai contar uma história. Utilizando como unidade de medida um pedaço de madeira, um índio observou que em determinada hora do dia, sua sombra media 7 vezes o comprimento desse pedaço de madeira. Nesse mesmo momento, uma árvore perpendicular ao solo e plantada no mesmo nível que o índio se encontra, produziu uma sombra que media 21 pedaços de madeira.
Ele sabe que a sua altura equivale a 3 medidas do pedaço de madeira. Então, a altura da árvore é equivalente ao comprimento de... Nossa, que confusão, né? Mas vamos lá. Utilizando como unidade de medida um pedaço de madeira, vamos fazer o seguinte. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Um pedaço de madeira. Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Isso aqui vai ser nosso pedaço de madeira, representando a madeira, tá? E esse pedaço de madeira eu não sei quanto que ela mede, então eu vou chamar ela de X. Lembrando que X é o pedaço de madeira. X é o pedaço de madeira. Eu não sei quanto que ela mede, vou chamar ela de X. Aí ele falou o seguinte, deixa eu desenhar o solo aqui, ó. Desenhar o solo, para vocês entenderem bem o que o exercício pretende. Vamos lá. Aqui tá o índiozinho. Ó, desenho bem pra caramba, hein? Tá o índiozinho aqui. E tá aqui o sol, ó. Esse sol bate aqui no índio e ele forma uma sombra, pessoal. Tá? Ele forma uma sombrinha, tá? Vamos supor aqui, ó, que a sombra seja isso aqui, ó. Tá legal? A projeção dele vai formar essa sombra aqui, ó. Então a sombra, o comprimento dessa sombra, ele falou que é 7 vezes o pedaço de madeira. Ou seja, daqui até aqui é 7 vezes o pedaço de madeira. Ou seja, daqui onde o índio está até esse ponto aqui é 7x. Quem é x? Pedaços de madeira. Então são 7 pedaços de madeiras daqui até aqui. E o exercício continuou, falou o seguinte, ó. E nesse mesmo momento, uma árvore perpendicular ao solo, vamos lá, vamos desenhar uma árvore aqui, ó, bonita e frondosa aqui, ó. Essa árvore, essa mesma árvore, no nível do solo aqui, né? Deixa eu melhorar aqui o nosso desenho aqui do sol, galera. O solzinho, eu vou colocar ele lá em cima, ó. Aqui assim, ó. Para ficar uma coisa mais lógica. Vamos supor aqui, ó. Sol. Bateu aqui, fez essa sombra. Bateu aqui na árvore, vai formar outra sombra. Tá legal? Vai formar outra sombra. Vou até aumentar aqui, ó. Vou aumentar pra vocês entenderem melhor. E ele falou o seguinte, nesse mesmo momento do dia, né, uma árvore perpendicular ao solo porque ela mede 90 graus aqui, né, em relação ao solo, e plantada no mesmo nível que o índio se encontra, produziu uma sombra de 21 pedaços de madeira. Ou seja, a sombra agora, a partir daqui, ó, a sombra a partir daqui, opa, delete isso aqui, vamos deletar. Essa sombra daqui até aqui é 21 pedaços de madeira. Então 21 pedaços de madeira, ó. 21x. Pessoal, lembrando que ele falou que a árvore forma um ângulo de 90 graus com o solo. O índio, ele em pé aqui, também forma um ângulo de 90 graus com o solo. Esse ângulo aqui, pessoal, é o mesmo que esse, por causa dessa informação que o exercício deu, ó, que eles se encontram no mesmo momento, ó, no mesmo momento. Então esse ângulo ali, esse ângulo que eu tracei aqui, ó, é igual a esse daqui. Por consequência, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse daqui. Semelhança de triângulos, galera. Aí olha o que o exercício falou ainda. Ele sabe que a sua altura equivale a 3 pedaços de madeira. A altura do índio equivale a 3 pedaços desses aqui de madeira. Então vou chamar de 3x. Quem são os lados homólogos, pessoal? Ó, esse ângulo de 90 graus com esse um tracinho aqui, eu tenho desse lado. Porque o exercício pediu isso aqui, ó. Calcule a altura da árvore. Então o 3x está para H, porque eu estou relacionando 3x com H, porque
Nesse triângulo eu tenho um tracinho com 90 graus. No outro triângulo, um tracinho com 90 graus, eu tenho H. Ok? Agora, nesse triângulo aqui, entre o 90 graus e 1 e esse ângulo aqui, eu tenho 7x. Então, ó, deixa eu melhorar aqui. 3x igual a H. 3x está para H. Assim como 7x está para 21x, pessoal. Vamos lá de novo? Por quê? Ó, entre esse ângulo e o 90 graus, eu tenho 3x, que é a altura do índio. Entre esse ângulo aqui com um tracinho 90 graus, eu tenho H, que é a altura da árvore, que o exercício está querendo. A altura da árvore. Entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui, nesse triângulo eu tenho 7x. E nesse triângulo aqui, entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo, eu tenho 21x. Então, esse lado é homólogo ao H e esse 7x é homólogo a 21x. Ó, x com x aqui eu posso cortar. Então, eu tenho que 3x sobre H é igual a 7 sobre 21, ou seja, 1 sobre 3. A gente multiplica assim, né, pessoal? Então, H vezes 1 é igual a H. E 3 vezes x é igual a 9x. Mas o que significa x, pessoal? Pedaço de madeira. Então, a letra que nós estamos procurando é a letra B. 9 pedaços de madeira. Tá vendo? Os exercícios, aí já começa a trabalhar mais um pouco, é interpretação, tem que interpretar a figura, mas a ideia de semelhança de triângulo é a mesma. Bom, nós vamos continuar fazendo muito mais exercícios sobre isso aí. Se você manter o curso, você vai ver que a gente vai fazer muito mais exercícios ainda. Beleza?